Bom dia, segunda-feira, 30 de maio, vamos iniciando mais um TV Mar News e a gente sempre trazendo para vocês as principais informações do dia aqui para o finalzinho da tua manhã. Falando em informação, vamos dar uma conferida na Gazeta Digital, gente, conferindo então, abrindo, olha, www.gazetadealagoas.com.br. A gente confere aqui os principais destaques, olha, entrevista na Rádio Mix. Washington diz que TRE vai criar grupo para garantir paz nas eleições de 2024, né? O presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Alagoas, desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas, disse na 98,3 FM que o pleito para a escolha de prefeitos e vereadores no estado é o que mais preocupa a justiça eleitoral, né? A gente acompanha mesmo que o cenário político é um pouco mais acirrado e infelizmente é quando a gente vê geralmente mais violência também nesse período, infelizmente, né? Olha, o Ministério Público recomenda a prefeito de Penedo exonerar parentes de gestores. Câmara começa a debater nessa quinta-feira, né, a lei de diretrizes orçamentárias. O governo Paulo Dantas anuncia pacote fiscal para impulsionar a economia aqui de Alagoas. A gente sobe mais aqui para ver os outros destaques também na Gazeta de Alagoas. Governador e ministro lançam um programa de enfrentamento à violência no estado. E Lula recebe Maduro, vê preconceito e prega integração com Venezuela. Tem um destaque aqui também que chamou bastante atenção no dia de ontem. Vamos subir um pouco mais, Josiel, para a gente ver aqui essa foto. Olha, incêndio, gente, destrói 9 ônibus e causa prejuízo de 1 milhão em Arapiraca. Alagoas é o segundo estado do Nordeste com menor área de desmatamento. E alagoano agredido com o namorado em Lisboa pede justiça. Esses são os destaques aqui da Gazeta de Alagoas. Se você quer se aprofundar mais neles, é só acessar gazetadealagoas.com.br e ser assinante também desse tradicional jornal aqui do nosso estado, tá? Olha, a gente começa o jornal de hoje falando de uma operação de combate à lavagem de dinheiro por meio de empresas fantasmas que está sendo realizada neste momento aqui em Alagoas e em outros 4 estados do país. Entre as empresas na mira do Ministério Público e da Polícia estão uma rádio e uma igreja evangélica. No total, o esquema teria movimentado mais de 6 bilhões por meio de lavagem nos últimos 5 anos. Foram expedidos 8 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Tocantins e Amapá, na batizada de Operação Mamon. Também foram determinados pela Justiça sequestro de veículos e valores em conta bancária no montante de 170 milhões. Essa operação que acontece está em curso ainda aqui em Alagoas, né, e em mais 3 estados aqui do nosso país. São eles, olha, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins e Amapá também na batizada de Operação Mamon. E a gente vai acompanhando e trazendo para vocês ao longo do nosso programa toda a atualização a respeito dessa operação que acontece no dia de hoje, tá bom? Olha, a gente vai agora, né, abrir espaço aqui no nosso programa para a política, chamando mais uma análise de Arnaldo Ferreira. Olha, gente, quando se fala em projetos para levantar recursos para a segurança pública, projetos encaminhados ao Ministério da Justiça, até então o projeto era elaborado minuciosamente, cheio de burocracia. O Estado esperava 2 anos para conseguir os recursos e depois vinha de forma parcelada. Quer dizer, o dinheiro era aplicado com pouco resultado coletivo. Nesta visita que fez ao Estado de Alagoas, o novo ministro da Justiça, Flávio Dino, acabou com essa burocracia. Está liberando para o Estado de Alagoas 20 milhões de reais para o governador Paulo Dantas, que é do MDB, aplicar esses recursos com agilidade. Ele quer que o governo gaste e com projetos sem burocracia, com eficiência. Ele entregou também 13 viaturas que vão ser destinadas às delegacias das mulheres no estado de Alagoas e para a Patrulha Maria da Penha, que combate o feminicídio. Portanto, a burocracia está no fim.
pelo menos na gestão de Flávio Dino. Agora, a gente precisa aplicar bem esses recursos, implantar alguns projetos, como a Câmara, nos policiais, para mostrar como são praticadas as ações policiais, os resultados, o grau de letalidade e se há cometimento em crimes, quando a polícia vai garantir a aplicação da lei e da ordem na capital e no interior do estado. O governador já adiantou que o que estiver dentro da lei vai ser feito e que as câmaras nos policiais é um compromisso de campanha. O que ele quer é reduzir a violência no estado de Alagoas, principalmente contra as mulheres. Importante, né, gente, essa iniciativa. Olha, gente, hoje à noite, logo mais, né, às 10 horas da noite, você vai acompanhar mais um episódio do programa mais polêmico aqui do estado, viu? É o Canhão Podcast, que retrata o mundo da política alagoana. Viderlan Araújo conversou dessa vez com o prefeito de Piranhas, Tiago Freitas. E a gente vai acompanhar um trechinho dessa entrevista. O senhor é filho do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, desembargador Washington Luiz. Como separar essa situação de pai e filho no ambiente da política? Isso não existe isso. Ele está lá no trabalho dele, hoje ele é desembargador, está temporariamente no eleitoral, né? Eu faço o meu trabalho aqui como prefeito, mas a gente não mistura as coisas, então por conta disso não tem dificuldade nenhuma e nem precisa fazer essa acepção de o que é trabalho, o que é pai, porque simplesmente ele está lá desenvolvendo a atividade dele, eu estou aqui em Piranhas desenvolvendo meu trabalho. Rodrigo Cunha, senador! Você mira ou livra o canhão para ele, prefeito? Você ser senador da República e não dizer ainda para que veio, né? E acho que a atuação dele enquanto senador é muito aquém. Se você for olhar qual foi o grande projeto, a grande conquista que veio através do Rodrigo, você se lembra do feirão do Nome Limpo? Não é que isso não seja importante, mas só isso, 4 anos. Então eu acho que realmente ficou muito aquém a atuação dele enquanto senador. Foi deputado estadual, uma atuação também um pouco tímida. Então eu acho que para você continuar onde ele está ou galgar outros voos, é necessário ser mais do que um bom rapaz. Pois é, gente, mais detalhes sobre essa entrevista você acompanha hoje às 10 horas da noite aqui na TV Mar. Você pode acompanhar através do canal 525 da NET, baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular ou acompanhar toda a nossa programação também através do portal Gazeta Web, tá bom? Olha só, Maceió vai sediar na próxima sexta-feira, dia 2, o primeiro encontro estadual de segurança e trabalho e saúde no trabalho, CAMPAT 2023. O auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, Alexandre Sabino, coordenador do evento, explica pra gente todos os detalhes desse evento que vai acontecer já na sexta-feira. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, Alexandre. Vocês trazem o tema segurança e saúde do trabalho como princípio de direito fundamental, riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Importante, né, a gente levantar esse tema exatamente esclarecendo para o trabalhador e para todos que compõem o ambiente de trabalho também, que ter saúde e segurança no trabalho é um direito do trabalhador, não é isso? Bom dia para você. Bom dia, Porlânia, a todos que assistem a gente. E, realmente, muito se discute hoje em dia aspectos relacionados à segurança nas escolas, há até uma mobilidade grande de toda a sociedade, com razão, né, a esse respeito. Muito se fala, principalmente em vésperas de feriado, sobre a segurança nas estradas, mas pouco ainda se discute sobre os aspectos relacionados à segurança no ambiente de trabalho. E isso é uma situação curiosa, porque todos nós, seja no mercado formal ou no mercado informal, desempenhamos alguma atividade de trabalho, né? E por que essa temática com relação aos riscos psicossociais? Há uma demanda muito grande da sociedade relacionada atualmente às questões que vinculam o ambiente de trabalho ao assédio. Nós temos o assédio moral, nós temos o assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho que precisam ser debatidas, que precisam ser levadas para o conhecimento da sociedade e para que a gente crie espaços de conversa, espaços de debates a esse respeito. Esse é o objetivo da CAMPAT. A CAMPAT
que é a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho, ela todo ano, ela sempre foi conduzida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, nacionalmente, através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, e a partir desse ano, né, de forma acertada, na minha opinião, a Secretaria de Inspeção do Trabalho teve a iniciativa de levar para os estados essa campanha. Né? Então, por isso que aqui em Maceió nós começamos esse ano 2023, já no dia 2, e fica até o convite para todo mundo que está em casa participar conosco. Vai ser na Casa da Indústria, esse primeiro encontro estadual. Né? Vai ser na Casa da Indústria, que fica aqui em Maceió, na Avenida Fernandes Lima, de 8 às 12, né? Onde nós teremos momentos de reflexão que giram em torno dessa temática. Né? Você apontou bem com relação às questões que vinculam o ambiente de trabalho à segurança e saúde. Né? É uma obrigação ou é um direito? Né? Porque se é uma obrigação, a gente já não gosta muito de fazer as coisas porque nós somos obrigados a fazer as coisas. Né? Ou é um direito? Nós teríamos uma advogada, doutora Thalita, que é professora universitária, mestre em Direito, conversando conosco sobre isso. Né? Depois nós teremos um intervalo. A gente está, inclusive, aí já na telinha, né, com a programação desse encontro que vai acontecer, então, nessa sexta-feira. E aí, pode dar seguimento à sua... Aí, logo depois vem um intervalo, né, que aí, antes da doutora Alda Cansação, que é psicóloga, que é gestora de RH, nós teríamos a participação do Teatro Institucional do SESI, que é um grande parceiro da fiscalização do trabalho aqui no Estado, com os cangaceiros da prevenção, uma equipe formidável. E eu termino, no final, falando qual é o papel da prevenção nesse contexto de combater o assédio moral no ambiente de trabalho. Né? Porque nós temos advogados da esfera trabalhista que atuam na parte de instrução às empresas, de orientação aos empresários. Nós temos engenheiros, tecnólogos e técnicos de segurança que prestam serviço para as empresas. Qual é o papel desses profissionais? E qual é o meu papel enquanto trabalhador? Né? De agir positivamente e proativamente para combater essa mazela que tanto assola hoje em dia a nossa sociedade. Pois houve um tempo que quando a gente falava sobre segurança, saúde e segurança no trabalho, a gente sempre remetia a EPIs, né, os equipamentos de proteção individuais, a segurança. Se falava muito também do trabalhador da construção civil, por exemplo, né, que precisava ter segurança. Pouco se falava de fato nessa questão do adoecimento mental dentro do ambiente de trabalho. Alguma coisa mudou com a pandemia? Bom, com a pandemia tudo foi escancarado. Né? Com a pandemia, aquilo que ainda ficava oculto, aquilo que ainda ficava subentendido, quando vieram esses anos em que a gente foi obrigado a ficar praticamente dentro de casa e, por incrível que pareça, essas cobranças, essas formas não muito adequadas de se cobrar o desempenho ao trabalhador, a isso chegou a um grau que a sociedade gritou. Né? Tanto é que o direito ele depende muito da demanda social para que ele possa ser alterado. E isso aconteceu muito depois da pandemia. Quando a sociedade ela voltou a caminhar, quando as empresas começaram a poder desempenhar suas atividades novamente, esses resultados foram aparecendo, esses adoecimentos foram causando estranheza com relação à grandiosidade dos números, né? E os próprios redatores, os próprios participantes que elaboram e atualizam essas normas, eles chegaram à conclusão sabiamente, né? A gente precisa alterar alguma coisa no contexto normativo para que a gente torne isso não apenas como uma boa prática, mas como uma determinação, como uma exigência que as empresas precisam implementar no seu dia a dia, mas de forma positiva. Né? Porque nós falamos dos acidentes de trabalho, dos adoecimentos. Se a gente for fazer um retrospecto em Alagoas com relação aos números do ano passado, são números assustadores, né? E que nada é tão ruim que não possa piorar, infelizmente, quando a gente trata de acidente de trabalho.
que era um ano ainda que a gente estava se recuperando, que a sociedade voltava a caminhar, né, que a vida como a gente conhece, ou conhecia, melhor dizendo, estava assim, mostrando as caras de novo. Então, estava uma coisa tudo ainda muito no início. Só no ano passado, nós tivemos em Alagoas, números oficiais, cerca de 3.400 acidentes de trabalho, acidentes e adoecimentos, né? A gente estima, pelo cruzamento de dados e informações... Eu queria só te fazer uma pergunta para quem ainda está em casa e ainda não entendeu direito essa questão de, olha, acidente e adoecimento. Qual é a diferença, então, entre saúde e segurança no trabalho? Tecnicamente falando, não tem muita diferença, porque o adoecimento no ambiente de trabalho, ele é considerado acidente de trabalho. Tá? Mas, por exemplo, você citou a construção civil, né? Se um trabalhador cai de um andaime, é um acidente de trabalho. Né? Se durante muito tempo ele é exposto a um ruído muito elevado, a uma zoada, né? Como se diz, né? Sem a proteção adequada, sem a manutenção do equipamento, ele vai ficando surdo ao longo do tempo. Isso é um adoecimento. Né? Isso é um adoecimento, mas ambos são tratados como acidentes de trabalho. Por isso, quando a gente fala genericamente acidente de trabalho, a gente envolve tanto o acidente que aconteceu no ambiente de trabalho, o acidente desse trabalhador que estava indo ou voltando para casa do trabalho e o adoecimento. Né? Ano passado, para a gente ser breve, 3.400 acidentes em Alagoas, números oficiais. A gente estima que seja em torno de 4.500. Né? Se a gente for pensar nos 300 dias úteis do ano, que a gente tira domingo e feriado, dá cerca de 15 acidentes todo dia. Todo dia são 15 acidentes. Dá cerca de 2 acidentes por hora. Caramba! Dá 2 acidentes por hora. Se nós formos pensar que no ano passado foram 55 pessoas que ficaram incapacitadas de continuar desempenhando sua atividade em função de acidentes e adoecimentos no ambiente de trabalho, 55. Dá mais de uma pessoa por semana, que um ano tem 52 semanas. Pois é. E foram 15 mortes. Dá mais de uma por mês. Isso tudo é assustador. Né? Então, a gente precisa, não como obrigatoriedade, mas como saúde social, porque as questões relacionadas à segurança no trabalho, elas não ficam restritas aos muros de uma empresa. Pois é, afinal de contas, a gente passa mais tempo no trabalho do que levando a nossa vida social, do que dentro de casa, com família, com filhos, né? Uma coisa que precisa realmente ser repensada. Uma outra questão que eu queria ver com você, queria que você pudesse explicar para a gente é como que a gente consegue desmistificar essa questão de adoecimento mental, de saúde e segurança no trabalho, de maneira que empregados e empregadores entendam que isso não é mimimi, porque a gente ainda tem muito disso, é mimimi, não pode falar nada que já leva, né? Como que a gente consegue fazer esse entendimento, fazer uma campanha de repente, para que as pessoas entendam que não é mimimi, que é uma urgência, né? E que é uma questão de saúde e social também, né? Não é à toa que a Campate aqui em Alagoas tem a parceria de diversas instituições, sejam governamentais, sejam vinculadas ao empresariado e dos trabalhadores, né? As próprias empresas, elas já entenderam que isso se trata da possibilidade de, tanto se fala em sustentabilidade, né, mas da continuidade da empresa ao longo do tempo. Né? Porque um adoecimento, um acidente no ambiente de trabalho, ele causa prejuízo, porque o empregador ele vai precisar afastar aquele trabalhador, perde produtividade, vai precisar contratar uma pessoa para ficar no lugar, vai precisar aplicar um treinamento, tem custo e perde produtividade. Né? Os próprios colegas vão ficar receiosos de continuar desempenhando ali as suas atividades. Gera mais perda, mais custo. Então, a segurança e saúde no trabalho hoje ela pode ser enxergada como uma ferramenta de gestão. Você aumenta a produtividade, reduz custo, consequentemente, você aumenta o lucro. Qual empresário hoje não quer uma ferramenta dessa à sua disposição? E por que eu estou falando isso? Porque se não partir de cima para baixo, não adianta. Não adianta eu ter um trabalhador empenhado em seguir as normas, um trabalhador que veste a camisa da empresa, um trabalhador que sabe qual é o seu papel nessa corrente que é a segurança e saúde no ambiente de trabalho. Se não partir de cima para baixo, infelizmente, muito pouco esse trabalhador vai ficar. Mas é uma coisa que a gente vai discutir nesse evento de sexta-feira. Quem ainda não fez a inscrição, faço o convite para todos fazerem campate.com.br.
alexandre.alagoas@gmail.com. As vagas estão encerrando. No dia do evento, a gente pede só que leve 2 quilos de alimento não perecível. Esses alimentos vão ser doados para o Mesa Brasil, que é um programa do SESC Alagoas, outro grande parceiro da Campate aqui no estado. Muito bem, então muito obrigada pela tua participação. A gente fica à disposição. Programa, Alexandre, até uma próxima oportunidade, tá bem? Se Deus quiser. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo ainda mais informações para vocês. É já já.